Aleluia. Aleluias. Tu és digno. Tu és digno, Senhor. Obrigada, Senhor. Amém? Paz do Senhor, igreja. Pode se sentar. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Não perca essa presença que está no nosso meio. Que o nosso discernimento, que os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais não percam, não se distraiam daquilo que o Senhor está fazendo e daquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E fevereiro chegou, né? Nós estamos no segundo mês de 2026. Uau! E nesse ano de 2026 nós estamos embaixo de uma palavra profética muito poderosa. Voando mais alto. Quantos aqui querem voar mais alto em 2026? Não apenas sobreviver, não apenas manter ali a altitude, mas realmente voar mais alto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Voos altos exigem visão. Mas muito mais do que visão, voos altos exigem fé na visão. Quem aqui já teve a oportunidade de entrar num avião e entrar dentro da cabine de controle de um piloto? Quantos aqui já tiveram essa oportunidade? Gente, dentro da cabine de um piloto, existem milhares de botões. Milhares. Eu acho que as crianças, se entrassem ali, iriam ficar extremamente animadas com tanto de botãozinho que tem para apertar. Eu, particularmente, sou meio suspeita, porque eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Eu amo ir em loja de brinquedo. Toda vez que eu levo as crianças no shopping, o Natan, mamãe, às vezes nem ele que fala, vamos lá na Primark, na ReHap, para ver os brinquedos. E eu entro naquela loja, nas lojas de brinquedo, e eu vou procurar aonde tem botão para apertar. Eu amo ver o que os brinquedos fazem, eu amo apertar um botãozinho de brinquedo. E na cabine do piloto é cheio de botão, é cheio de indicadores, é cheio de telas, e nada do que está lá por acaso. Todos aqueles instrumentos existem dentro da cabine porque o piloto depende deles. Porque a visão do piloto de dentro da cabine é muito limitada. Ele não consegue ver pela janela ali do avião o que ele realmente precisaria enxergar para poder controlar uma aeronave, colocar uma aeronave no alto, voar com uma aeronave. Se ele dependesse só dos olhos dele, ele provavelmente não conseguiria decolar, não atingiria a altitude de cruzeiro, que é a maior a altitude mais alta e a mais segura, e provavelmente, com certeza, ele iria colocar a aeronave toda em risco. Então, o piloto, ele tem que voar guiado por aquela cabine de controle e pela torre de comando. E se a gente olhar para as nossas vidas, nós somos como um piloto de avião, sabia? Com algumas diferenças. A nossa visão, ela é limitada também. Então, muitas vezes, nós só enxergamos ventos, turbulências, obstáculos. Mas, como eu falei, nós somos igual a um piloto. A nossa vida é igual à vida de um piloto. Por quê? Porque nós também temos acesso à torre de controle e à cabine de comando. Com umas diferenças. A cabine de comando, a cabine de controle, ela não é cheia de botões. A nossa cabine não é cheia de botões. Ela é cheia de letras. E essas letras, elas formam a palavra de Deus. E quem fala com a gente lá da torre não é um funcionário do aeroporto. É o próprio Deus. E é através dessa junção dos nossos olhos, mais a comunicação que nós temos do relacionamento que envolve a leitura bíblica e a voz do Senhor, é que nós conseguimos caminhar, é que nós conseguiremos voar mais alto. Percebem? Voar mais alto não é só sobre visão. Voar mais alto é sobre confiarmos naquele que vai nos guiar.
E o tema da mensagem de hoje é calibrando a visão. Diga para o seu irmão, calibrando a visão. E falar sobre isso no começo de 2026 é vital, porque a forma como vemos e a forma como nós enxergamos vai determinar a altitude que nós vamos voar. E eu quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus em Números, o capítulo 13, e nós vamos ler aí alguns versículos dentro do capítulo 13. Números, capítulo 13, a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, 2, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar. Repitam comigo, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo, só é que eu hei de dar, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, cada qual príncipe entre eles. Ao cabo de 40 dias, 25, voltaram de espiar a terra. 27. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. 30. Então, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. 31. Porém, os homens que com eles tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. 32. E, diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Até aqui. O livro de Números, capítulo 13, relata o momento em que Deus pede para Moisés enviar 12 homens, um de cada tribo de Israel, para uma missão, espiar a terra de Canaã. E só para a gente se situar aqui na linha do tempo, quando nós chegamos em Números, capítulo 13, o povo já tinha vivido muitas coisas com Deus. Antes de chegar exatamente aqui em Números capítulo 13, o povo já havia sido liberto do Egito. O povo já tinha visto o Mar Vermelho se abrir. O povo já havia recebido a lei e também já havia experimentado provisão sobrenatural do deserto. E aqueles 12 espias que foram enviados para aquela terra, para a terra de Canaã, eles não só haviam ouvido falar de tudo isso, eles haviam vivido, eles haviam presenciado todas essas questões, desde a libertação do povo de Israel do Egito até a provisão, até o maná cair do céu ali no deserto, para que eles pudessem ter a fome deles saciadas. E em Números 13, nesses versículos que nós lemos, o povo de Israel estava exatamente em Cádiz Barneia, a poucos dias da Terra Prometida. Ou seja, Israel não estava no começo da jornada. O povo de Israel, naquele momento, estava no início do cumprimento da promessa. E aqueles 12 espias foram enviados para aquela terra de Canaã, e eles caminharam por lá por 40 dias. E todos viram a mesma coisa. Todos aqueles 12 espias viram as mesmas coisas. Porém, nem todos enxergaram da mesma forma. E com base nesse contexto, em todo esse contexto que eu trouxe aqui para vocês, nós queremos abordar hoje 3 pontos que vão nos ajudar a calibrar a nossa visão, que vão nos ajudar a discernir aquilo que nós vemos e nos ensinar a enxergar com os olhos da fé, para que nós possamos voar mais alto e para que a gente possa viver toda a vontade do Pai para as nossas vidas, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para nós é: ver não é o mesmo que enxergar. Repita comigo: ver não é o mesmo que enxergar. Vamos ler 1 Samuel
capítulo 16, versículo 7, na versão NVI. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ver é físico, enxergar é espiritual. Ver está ligado com os olhos do corpo, está associado com o que a gente vê com os nossos olhos, as imagens que nós captamos, os fatos, os dados, as circunstâncias. Agora, enxergar na Bíblia está ligado aos olhos do coração, aos olhos da alma, ao entendimento espiritual. Enxergar é uma capacidade espiritual de ver a realidade a partir daquilo que Deus disse e não a partir daquilo que os nossos olhos carnais estão vendo. Enxergar é ver da forma que Deus vê. Enxergar é acreditar, é ter fé que vai dar certo. Enxergar é a gente ter certeza que a promessa vai se cumprir, independente do que nós estamos vendo, independente das circunstâncias e das situações que nos cercam. E no livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: porque andamos por fé e não pelo que vemos. O nosso texto base de Números 13, ele nos mostra que 10 espias reconheceram, quando eles foram lá, os 12 espias foram explorar a terra de Canaã, conforme Deus havia orientado. E desses 12, 10 espias realmente reconheceram que a terra era boa, que a terra realmente manava leite e mel, que era uma terra fértil, que era uma terra frutífera. No entanto, esses mesmos 10 espias que viram a bondade da terra, eles escolheram focar apenas nas dificuldades para que eles tomassem as decisões, para que eles tomassem posse dela. Mesmo tendo visto que a terra era boa, que a terra era fértil, que a terra era frutífera, os 10 espias só viram gigantes. Os 10 espias só viram cidades fortificadas e riscos. E diante daquele cenário que eles viram, que eles estavam vendo, eles disseram: não poderemos subir. Por outro lado, esse mesmo texto nos apresenta outros 2 espias, Josué e Calebe, que viram exatamente a mesma terra. Eles sabiam que o povo era um povo forte, eles sabiam que as cidades eram fortificadas e que haviam gigantes nela, mas mesmo assim, eles escolheram enxergar a promessa acima das circunstâncias. Eles escolheram, mesmo vendo aqueles gigantes, aquelas cidades grandes, com um povo poderoso, eles escolheram enxergar a promessa de Deus em cima daquilo que eles estavam vendo. Enquanto muitos viram obstáculos, Josué e Calebe enxergaram a promessa. E eles viram, como eu falei, os mesmos gigantes, as mesmas muralhas, os mesmos riscos. Mas eles decidiram não permitir que o medo daquilo que os olhos carnais deles estavam vendo fosse maior do que a fé. E foi exatamente essa visão de Josué e Calebe, os olhos deles fitos, firmados na promessa e não nas dificuldades, que fez com que, entre toda aquela geração, somente Josué e Calebe entrassem na terra prometida. Quem enxerga como Deus enxerga, chega aonde Deus prometeu. Essa é uma verdade poderosa para nós nesta manhã. E o Espírito Santo me fez uma pergunta, e eu vou reproduzir ela para vocês, porque antes de eu ministrar, eu sou ministrada. Amém? O que nós estamos vendo, mas o que nós não estamos enxergando? Quais são as promessas, as palavras que Deus entregou para vocês e que vocês deixaram de lado, porque vocês só estavam enxergando problemas? Porque aos seus olhos, aos nossos olhos, nós só víamos as circunstâncias. Sabe, eu sinto no meu espírito que hoje é uma manhã profética, onde Deus
está resgatando promessas, onde Deus está resgatando palavras que um dia foram ditas da boca, pela própria boca de Deus para nós, mas que por motivos deste mundo caído, elas se perderam pelo caminho da nossa caminhada. O que nós estamos vendo, mas o que nós não estamos enxergando. Nessa manhã o Espírito Santo está falando para nós assim, ó. Eia! Nós podemos possuir, vocês vão possuir, a promessa é de vocês. Eia! Parem de só ver e comecem a enxergar. Deus está trazendo à memória palavras, promessas, propósitos, destinos, que nós sabemos que nós temos, mas que, por causa das circunstâncias, por causa das coisas dessa vida, das coisas desse mundo, a gente acabou deixando de lado. Muitos aqui até falaram, não, isso que Deus tem não é para mim. Não, não é para mim, isso é impossível acontecer. Mas a gente não pode se esquecer que nós servimos ao Deus do impossível. Nada é impossível para Deus. Nada. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E é nesta manhã profética que Ele está resgatando promessas. Ele vai trazer à existência aquilo que já existe, não é nem aquilo que não existe, é aquilo que já é uma realidade no céu. E nós só vamos puxar isso para a terra. Porque lembrem-se, nós temos as chaves do reino dos céus na mão. Cristo nos deu as chaves do reino dos céus para a igreja. E tudo aquilo que é ligado no céu, nós ligamos aqui na terra. E esta é uma manhã de reviver, de trazer à tona. O Espírito Santo está trazendo à tona as promessas que Ele quer que nós vivamos. As promessas que têm que ser vividas. Porque Ele é um Deus de promessas. Ele é um Deus que promete. E Ele cumpre. Amém? Vocês estão comigo? Ponto 2. A promessa sempre vem antes da missão. Repitam comigo. A promessa sempre vem antes da missão. Antes da missão dos 12 espias começar, Deus deixou bem claro o destino. Lá em Números 13, capítulo 2, ele disse: a terra que eu hei de dar. Repitam comigo: a terra que eu hei de dar. Percebem? A revelação veio antes da missão. A terra, ela não estava em disputa. Aquela terra de Canaã, ela já estava prometida. A promessa já havia sido estabelecida. A missão dos espias não era decidir se eles iam entrar na terra, mas como eles iam entrar na terra. E por mais que eles tivessem visto gigantes, muralhas, um povo forte, a principal informação não veio daquilo que eles estavam vendo com os olhos carnais deles. A principal informação veio da boca de Deus, que disse: a terra que eu hei de dar. E outro fato muito relevante que eu quero trazer aqui para nós é que aqueles 10 homens não haviam iniciado a caminhada com Deus naquele momento. Não, muito pelo contrário. Eles já tinham vivido muitas coisas com Deus. Eles já haviam experimentado o poder sobrenatural de Deus, eles conheciam a grandeza de Deus, porque o mesmo Deus que prometeu aquela terra de Canaã para eles, era o mesmo Deus que tirou eles do Egito, era o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. O mesmo Deus que tem promessas para a sua vida é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo Deus que mandou o maná do céu, é o mesmo Deus, Ele não muda. A vontade dele é perfeita, é boa e agradável. E mesmo assim, mesmo eles tendo vivido milagres, sinais e maravilhas. E detalhe, foram eles que viveram. Porque não foram, eles não ficaram sabendo pela boca de outras pessoas, eles não ouviram testemunhos do que Deus tinha feito no Egito, do que Deus tinha feito ali na fuga deles, no Mar Vermelho, depois no deserto, quando a coluna de fogo, não. Eles não ouviram o testemunho.
Eles eram o testemunho. Mas mesmo assim, mesmo diante de tantos moveres sobrenaturais que eles viveram, mesmo assim eles se deixaram levar por aquilo que eles estavam vendo e esqueceram de enxergar aquilo que Deus poderia fazer. Sabe, a espionagem não era para gerar dúvida no coração deles. A espionagem era para gerar estratégia de como eles iriam entrar naquela terra. Vocês conseguem perceber? O problema nunca foi a terra. O problema nunca foi os gigantes. O problema foi a visão. O problema não é esse mundo caído. O problema não é o diagnóstico. O problema não é a situação difícil. O problema, muitas vezes, é a nossa visão. É porque nós estamos vendo, mas nós não estamos enxergando. E, infelizmente, muitas vezes, nós somos como esses 10 espias. Hoje, os nossos gigantes não são esses homens, aqueles homens enormes que tinham naquela época. Os nossos gigantes de hoje, eles têm outros nomes. Medo do futuro, insegurança financeira, traumas do passado, diagnósticos, portas fechadas. E assim como aqueles 10 espias, nós também já vivemos muitas coisas sobrenaturais com Deus. Nós já recebemos palavras, nós já recebemos confirmação, nós sabemos o que Deus falou. E mesmo assim nós paramos. Não porque Deus parou de falar, mas porque nós estamos olhando demais para as circunstâncias. Nós estamos vendo, mas nós não estamos enxergando. E aí nós paramos porque nós estamos vendo problemas. Mas eu posso falar uma coisa, gente? Com todo amor, nós sempre vamos ter problemas. Os problemas, eles sempre vão existir. Mas da mesma forma que há uma verdade que nós sempre vamos ter problemas, existe uma verdade maior que diz que os nossos problemas não são maiores que o nosso Deus. E eles não são maiores do que as promessas que Deus tem para as nossas vidas. E é exatamente quando nós vemos o problema, é que nós deixamos de enxergar a grandeza de Deus. E sabe o que acontece quando a gente olha para o problema e deixa de enxergar a grandeza de Deus? O medo aparece. Só que nesse caso, especificamente nesse caso, o medo, ele vem fantasiado de outra coisa. Nós achamos que é medo, mas ele vem fantasiado de prudência. Ah, não é prudente eu tomar esse passo de fé, porque olha a situação que está na minha casa. Não é prudente eu fazer isso, porque, nossa, olha a situação financeira, olha só como que está o Brasil. Não é prudente eu crer, porque eu recebi um diagnóstico. É exatamente quando nós vemos os problemas e deixamos de enxergar a grandeza de Deus. A prudência, o medo, ele vem como uma prudência. Só que isso não é prudência, isso é medo. Sabe por quê? Porque o medo, ele se apresenta de prudência, ele se apresenta como prudência, quando a fé deixa de governar a visão. A gente sempre vai achar que a gente vai estar sendo prudente. Deixa eu compartilhar uma situação com vocês aqui. Há alguns anos atrás, eu e o pastor Sandro recebemos uma palavra profética de que nós cruzaríamos as fronteiras com o Brasil. Ok. E depois que nós recebemos essa palavra, nós recebemos alguns convites, e um deles foi para ir para a França, para a Europa, para contribuir, né, com algumas igrejas de lá, porque o Marco e a Thalita, que eram aqui da nossa igreja, eles mudaram para lá, estavam ali engajados na igreja, e eles nos convidaram para poder contribuir, para poder ministrar lá, para poder fazer parte durante um período daquilo que Deus estava construindo lá. E, primeiramente, a gente falou, opa, mas França? Nossa, Europa, né? Por que Europa? E aí a gente foi lá no mapa, e a gente viu que a Europa, a França, ela faz fronteira com o Brasil, por causa da Guiana Francesa. E aí a gente, ficamos, nossa, Deus está falando, Deus está agindo, é para a gente ir, nós temos que ir. Vamos. Fomos lá e compramos as passagens.
Depois de alguns meses que nós havíamos comprado as passagens, a empresa que nós havíamos comprado as passagens, ela abriu falência. E nós não tínhamos as passagens físicas ainda. Nós tínhamos comprado por essa agência, mas ela no contrato estava escrito, é uma agência, né, porque ela ainda existe, muito famosa, não era algo tipo de pequeno, era algo que tinha muita divulgação, muitas pessoas já compraram, nós já havíamos comprado também por essa agência. Então, como que funcionava? Comprava-se a passagem lá, e depois de determinados meses, a empresa emitia os vouchers, né, os vouchers do voo, do embarque. Então, a empresa abriu falência antes de emitir as nossas passagens. E aí, eu olhei para o Sandro olhou para mim, e a gente, meu Deus, será que a gente entendeu errado de Deus? Porque, gente, não é barato. Não é barato você comprar passagem para ir para a Europa. E a gente começou a tentar entender. E eu lembro que na semana que aconteceu isso, no domingo, o AP trouxe uma palavra no culto, e Deus usou muito ele para falar comigo, porque ele falou assim, ele usou aquele versículo que os planos de Deus não serão frustrados. E eu tomei aquela verdade para a minha vida, e o Espírito Santo começou a me ministrar, eu e o pastor Sandro, nesse sentido. E Deus começou a falar de uma maneira muito poderosa, porque todos os lugares onde nós passávamos, tinha símbolos da França. Era a Torre Eiffel, que uma vez a gente foi para a praia, alugamos um Airbnb, e quando nós entramos no apartamento, tinha lá um quadro da Torre Eiffel, nós íamos assistir um filme aleatório, e estava lá Paris Filmes. Então, assim, Deus começou a falar muito forte no nosso coração, e nós entendemos que nós precisávamos ir, né, que tinha acontecido aquilo, mas que nós precisávamos ir. E nós precisávamos encarar a missão, que era o quê? Comprar a passagem. Porque nós já tínhamos a promessa. Lembra que eu falei? A promessa ela vem antes da missão. Mas para você chegar na promessa, a gente precisa cumprir a missão. Então, nós começamos a nos organizar para comprar as passagens, só que, como eu falei, não é algo barato. E nós já tínhamos comprado uma vez, e nós não tínhamos dinheiro assim para poder comprar 2 vezes 2 passagens, porque nós somos 2. Ainda tem essa, não é tipo uma passagem. No final, nós compramos 4 no total. E até hoje, nós ainda não reavemos o dinheiro que nós perdemos. Eu creio, em nome de Jesus, que está investido, e na hora certa vai vir, porque nada é nosso, é tudo do Pai. Então, nós começamos a nos organizar, e aí chegou no final do ano, nós iríamos em abril, né, do ano seguinte, e nós começamos a nos organizar, e chegou no final do ano, nós não tínhamos o dinheiro para comprar a passagem, mas nós sabíamos que Deus ia fazer. E aí, a agenda da empresa já estava fechada, todo o cronograma ali já estava todo organizado para os técnicos, para que a gente pudesse sair também de férias coletivas, e aos nossos olhos não teria como a gente comprar essas passagens. Aí, no último dia útil do ano, um cliente nosso, de muitos anos, entrou em contato conosco, falando que ia abrir uma igreja, ia abrir uma outra unidade em Campinas, e precisava comprar as máquinas de ar-condicionado para colocar lá. E o valor do pedido era altíssimo, porque eram muitas máquinas, e essas máquinas grandes, elas, né, também não são baratas, elas requerem um investimento grande. E aí, vendemos as máquinas, e aí nós começamos a pesquisar o valor das passagens novamente, começamos a ver para poder comprar. E aí eu falei, Sandro, o preço abaixou, acho que agora é hora de comprar. E quando eu passei o valor para ele, o mesmo valor que nós havíamos recebido de comissão da venda daquelas máquinas para aquela igreja, era o mesmo valor das passagens. Deus faz. Ele sempre faz. Porque aquele que prometeu é o mesmo que vai suprir, é o mesmo que vai trazer à existência aquilo que já é uma realidade no céu. Nós só precisamos nos posicionar, nós só precisamos enxergar e não só ver. Porque aos nossos olhos carnais, seria, além de ser imprudente gastar de novo, porque, como eu falei, não é um valor barato, ainda ia ser algo que sairia do nosso controle financeiro, porque são valores altos. Mas nós decidimos focar na promessa de Deus, e não na circunstância que era naquele momento, das situações. E Deus trouxe a existência. No ano seguinte, nós fomos de novo.
e debaixo de uma outra palavra profética. Vão e levem uma geração com vocês. O ano passado nós fomos de novo, e esse ano nós vamos de novo levar também uma geração, porque nós temos entendido que Deus quer nos usar naquela nação. Ponto 3. Confiança versus controle. Salmo 119, versículo 105. Criançada, vocês estão escrevendo o Salmo 119? Cadê os pais aí que estão na luta para escrever o Salmo 119 com os filhos? Glória a Deus! Diz assim, Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Existe um conflito silencioso que acontece dentro de nós todos os dias. Nós queremos o controle de tudo, porque controle nos dá a sensação de segurança. Controle faz a gente se sentir preparado. Sabe, controle nos dá a ilusão de que se a gente sabe de tudo o que vai acontecer, nada vai dar errado. E sabe o que acontece? Por a gente querer controle, muitas vezes a gente só quer obedecer a Deus depois que Deus explica tudo. Só que aqui existem duas coisas importantes. Primeiro, obediência tardia é desobediência. Segunda coisa, Deus ele nunca vai dar o caminho todo de uma vez para nós. A realidade é que nós queremos sim a promessa. Quantos aqui não querem viver as promessas? Mas a gente também quer o cronograma. A gente quer saber de tudo, tintim por tintim. A gente quer ali, e muitas vezes a gente até se aplica mais nas disciplinas espirituais para que Deus mostre para a gente tudo o que vai acontecer. Só que Deus não vai mostrar. Deus não vai mostrar. Sabe, a gente gosta tanto de controle que nós queremos que tudo aconteça conforme a gente programou, conforme tudo que a gente planejou. Mas nós queremos que tudo saia do nosso jeito, e quando sai alguma coisa de errado, quando alguma coisa sai fora daquilo que a gente planejou, a gente para, e a gente muitas vezes questiona Deus. Nossa, Deus, mas o Senhor prometeu, por que está acontecendo isso? Ou culpa Deus, ou até mesmo se culpa, não, eu não ouvi direito o que Deus falou. Nossa, eu sou carnal, eu sou um bife, eu não ouvi o que Deus falou, porque eu ouvi errado, misericórdia. Aí vai, procura a Sueli para cura interior e libertação, porque ouviu errado. Não, gente. É porque Deus, ele não quer que nós tenhamos controle. Deus, ele quer que a gente confie. Porque eu vou falar uma coisa para vocês aqui, com muito amor também. O nosso jeito, na maioria das vezes, para não dizer sempre, tá? Não é o jeito de Deus. Mas depois que acontece, e muitas vezes a gente fica desesperado no processo, a gente está ali caminhando até em direção à promessa, e aí alguma coisa sai do nosso controle, do nosso comando ali, mas Deus, ele é fiel e justo para cumprir. Deus, ele vai cumprir. Porque foi ele que prometeu. E muitas vezes, não é que saiu do nosso controle, é porque ele está nos ensinando a permanecer num lugar de obediência e de fé. E fé, a gente não vai saber o que vai acontecer. Nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus, nós cremos no Espírito Santo, mas ele não se revela em corpo aqui para nós. Mas nós cremos, porque essa é a fé que nos move, que nos motiva e que nos faz seguir em frente. E muitas vezes nós não vamos ver. Não adianta a gente querer o controle, porque Deus não quer controle, o controle é dele. É tudo sobre ele. O que ele quer é a nossa confiança. Sabe? Nós não precisamos controlar, nós só precisamos confiar. Eu não sei quantos aqui viram uma situação que aconteceu essa semana de um casal médico que estava esquiando
acho que nos Alpes, na França, eu não sei onde que era a localização, e eles estavam com uma filha deles de 7 anos. E aí eles estavam esquiando, e a menina, ela caiu e ela fraturou a perna. Muito grave foi a fratura dela. E os pais médicos, na hora, a criança estava lá no chão, morrendo de frio, morrendo de dor, e os pais, por serem médicos, apalparam ali o lugar da perna dela e constataram, é uma fratura. E pelo que eu estou vendo aqui, ela quebrou em mais de um lugar. E aí chamaram ali os paramédicos da estação de esqui, eles chegaram, examinaram a criança e falaram, olha, ela não pode nem ser removida com um carro, ela precisa ser removida de helicóptero, e ir para um hospital, nem vai ser aqui da região, vai ser um outro maior, porque o caso dela é grave e é cirúrgico. Só que aqueles pais, eles eram cristãos. E aí, naquele momento, ali, naquela situação, a filha deles já toda embrulhada, né, com aqueles materiais antitérmicos, já toda na maca, assim, esperando o resgate, esperando o helicóptero pousar, para poder levá-la para o hospital. Aqueles 2 pais, eles ajoelharam diante daquela criança, diante daquela menininha, e começaram a clamar. Eles não se conformaram em ver a fratura, eles começaram a enxergar aquilo que Deus podia fazer. E ali eles oraram, e o pai contando, o pai falava que ele orou assim, Senhor, o mesmo Deus que ressuscita mortos, é o Deus que pode curar a perna da minha filha, e eu declaro cura na perna da minha filha. E eles oraram ali, choraram, o pai conta que até as lágrimas dele molharam todo o rosto da criança, e a criança chorando muito de dor, e aí, no final da oração, a criança parou de chorar. E ela falou assim, papai, a minha dor sumiu. Eu não estou sentindo mais dor. Eu não estou sentindo mais nada. E aí eles olharam assim, e ela começou a mexer a perna. Nisso, o helicóptero pousou. E aí começaram a levar ela rumo ao helicóptero para poder ir para o hospital. Só que antes dela entrar no helicóptero, a mãe dela falou assim para os médicos ali, socorristas, por favor, vocês podem examinar minha filha mais uma vez? Os médicos, não, a gente examinou, a gente já viu que é grave, que a gente tem que correr, não é hora de examinar, é hora de correr. Ela, não, por favor, examine ela de novo. E eles foram lá e examinaram. A fratura já não tinha mais. Porque os pais daquela criança, eles resolveram não apenas se conformar com aquilo que eles estavam vendo, mas eles olharam, enxergaram aquilo que Deus tinha para fazer, aquilo que Deus podia fazer. Queria chamar o louvor aqui. Sabe, o que nós precisamos entender é que Deus não nos promete uma bola de cristal para que a gente veja o futuro. Não é isso que Deus fala para nós. Ele não vai mostrar o futuro. Ele não promete uma bola de cristal. O que Deus nos promete é uma lâmpada para os nossos pés, para que conforme nós caminhemos, a nossa frente seja iluminada. É conforme nós andamos, é conforme nós damos passos de fé, que o nosso futuro vai sendo iluminado. Ou seja, se nós não caminharmos rumo à promessa, vai acontecer 2 coisas. Nós vamos ficar parados e no escuro. Então, essa é uma manhã onde Deus quer nos ativar. Deus quer chacoalhar a gente, falar assim, eia, vai, toma posse da promessa. Porque Ele não esqueceu do que Ele prometeu, Ele nunca esquece. Sabe, hoje é uma manhã onde nós precisamos nos posicionar para vivermos a promessa. Chega de só olharmos, chega de só nos movermos pelas circunstâncias que nos cercam, pela economia, pela nossa casa, pelas situações difíceis. É hora de nós enxergarmos aquilo que Deus pode fazer. É hora de nós olharmos para aquilo que Deus está fazendo e não para aquilo que Ele deixou de fazer. Porque se Ele ainda não fez, é porque não é a hora. Se Ele ainda não fez, é porque não é o momento. Não é que Deus esqueceu, não é que Deus esqueceu de nós, não é que Deus não nos ama. Muito pelo contrário. Nós somos colaboradores de Deus para viver a promessa. Eu gosto muito dos versículos que contam quando Lázaro é ressuscitado. Quando Jesus chega no túmulo de Lázaro, o que ele fala para as pessoas que estavam junto lá? Tirem a pedra.
Gente, Jesus tinha total poder para mandar aquela pedra se mover e ela se mover sozinha. Por que ele pediu para aquelas pessoas que estavam junto? Porque ele conta conosco. Ele conta conosco para que o milagre aconteça, para que a promessa se cumpra. Fica de pé no seu lugar. Sabe, a história desses 12 espias, ela não é apenas uma história antiga. Ela é o retrato da nossa geração. Uma geração que se acostumou a se conformar. Uma geração que está acostumada a viver na beira do caminho e não dentro do caminho. A viver na beira da promessa. Quase deu certo, mas não deu. Uma geração que não está acostumada a tentar de novo, a continuar caminhando, mesmo que uma porta se feche, mesmo que venha uma negativa. A nossa geração tem se acomodado a viver somente o ordinário, mas Deus tem o extraordinário para cada um de nós. Mas nós só vamos viver o extraordinário se nós andarmos rumo à promessa, se nós usarmos as lâmpadas que Jesus prometeu, que estão nos nossos pés. Cada um de vocês tem lâmpada nos pés. E a partir disso caminhar e ver qual é o próximo passo, enxergar, ver o próximo passo. Muitos de nós deixamos de viver promessas, não porque Deus falhou, mas porque a gente parou de andar pela fé. Porque nós não estamos enxergando, porque nós estamos somente vendo. Mas hoje, nesta manhã, o Espírito Santo está calibrando a nossa visão. E eu quero te convidar a colocar as suas mãos sobre os seus olhos e nós vamos orar sobre essa palavra. A fé, ela não vai mudar o cenário da sua vida, mas ela vai mudar o veredito de você acreditar, mesmo não vendo possibilidade. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por essa palavra. Pai, eu oro e declaro sobre nós, Pai, uma nova visão. Pai, eu oro, assim como o Senhor nos deu essa palavra, o tema dessa mensagem, calibrando a visão. Eu oro para que o Senhor calibre a nossa visão neste momento, Pai, para que muito mais do que vermos, para que a gente comece a enxergar, Pai, enxergar com os olhos da fé, enxergar aquilo que o Senhor deseja que nós enxergamos, Pai, enxergar as suas promessas, Pai, mesmo vendo situações difíceis, que nós venhamos enxergar as suas promessas, as suas palavras, o seu propósito, o seu chamado, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro destruído toda a visão carnal, toda a visão que vem para nos tirar do propósito, para nos tirar do foco, Pai. Eu declaro em nome de Jesus as suas mãos sobre os nossos olhos, Pai. Senhor, tudo que o Senhor quer fazer neste mundo é através de nós. E neste momento nós somos as suas mãos, Pai. E em nome de Jesus, eu declaro, Pai, no poder que há no santo nome de Jesus, a nossa visão calibrada, a nossa visão pronta para ver e para enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. As promessas irão se cumprir. Eu declaro que é tempo de cumprimento de promessas. Eu declaro que é tempo de nós avançarmos como igreja, como corpo de Cristo. Eu declaro que é tempo de nós vivermos, de nós colhermos tudo aquilo que nós plantamos. Em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus a nossa visão calibrada, para que a palavra profética de 2026 seja mais um conjunto, para que a palavra profética de 2026 se cumpra nas nossas vidas, individualmente como corpo, para que a gente voe mais alto, para que a gente voe mais alto e alcance as suas promessas. Em nome de Jesus, eu declaro que, a partir de hoje, muitos testemunhos serão ditos, muitos testemunhos serão contados das promessas que nós vamos viver, das promessas que nós vamos alcançar, daquilo que nós vamos viver em Cristo, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Conta conosco, Pai. Nos perdoa pela nossa visão limitada, mas a partir de hoje, eu declaro, eu profetizo que nós não nos moveremos mais por aquilo que nós estamos vendo, mas nós vamos nos mover por aquilo que nós enxergamos, assim como Josué e Caleb fizeram. Nós
vamos possuir, nós vamos entrar em todas as promessas de Deus para nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Pode se assentar. Nesse momento nós vamos